Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui hoje nesse evento, cujo convite me foi formulado de uma forma muito gentil e carinhosa pelo Dr. Rodrigo, e eu dei uma olhada aqui na programação, né, uma programação de altíssimo nível, né, muitos professores aí, todos especialistas da área, né? Tenho aqui a responsabilidade de falar num painel junto com o professor Manuel Antônio Teixeira Filho, que é professor de todos nós aqui, né? Professor Manuel Antônio Teixeira Filho foi, inclusive, um dos primeiros autores que eu li sobre processo do trabalho, ainda na faculdade, como servidor, como magistrado, né? Continuo lendo e aprendendo bastante com o professor Manuel Teixeira Filho. Até agora, na antessala, o professor nos dava uma aula aí sobre alguns aspectos, né, do nosso tema, né? E eu também lamento que o professor falará em segundo plano, né? Eu vou me penitenciar aqui e estou muito feliz de estar aqui no Paraná, né, aqui em Curitiba, que tem uma escola de direito processual civil muito tradicional, muito respeitada, nacionalmente, né, também muitos processualistas da área trabalhista, um tribunal trabalhista muito progressista. Então, é uma felicidade e uma responsabilidade muito grande de estar aqui. Eu, na verdade, separei alguns aspectos, né, das tutelas de urgência no processo do trabalho, alguns aspectos constitucionais, porque, a meu ver, o Código de Processo Civil, ele se aproxima bastante, pelo menos é a intenção de se aproximar bastante com o texto constitucional, né? Se criou, nós temos um jurista em São Paulo, o professor Scapinella Bueno, diz que o novo Código ele estabelece um chamado modelo constitucional de processo, né? E nós já constatamos isso no artigo 1º do CPC, que diz que o Código será interpretado e aplicado à luz da Constituição Federal. Então, é à luz das normas fundamentais do processo que estão na Constituição Federal que nós temos que compreender, interpretar e aplicar esse Código de Processo Civil e também nesse capítulo das tutelas de urgência. O Código denomina de tutelas provisórias, né, aliás, um capítulo sobre a tutela provisória. Mas esse capítulo das tutelas provisórias, acredito eu, é um capítulo que deve ser necessariamente lido, aplicado, interpretado à luz da Constituição Federal. Mas antes de entrar em alguns aspectos, eu gostaria de destacar alguns aspectos da parte geral do CPC, do novo CPC, que são aplicáveis às tutelas de urgência. Além do artigo 1º, né, eu destacaria o artigo 4º, né, o artigo 4º do Código de Processo Civil, que me parece muito significativo. Né? As partes têm direito de obter em prazo razoável solução integral da lide, incluída a atividade satisfativa. Me parece que é um artigo muito precioso. Né? As partes têm o direito de obter a solução integral da lide, ou seja, a primazia do julgamento de mérito, que, sempre que for possível, o mérito do processo seja decidido. Né? E as tutelas de urgência ingressam exatamente aí, né? Porque as tutelas de urgência se destinam a resguardar o direito, né? A resguardar a efetividade do direito, e me parece que é esse o aspecto constitucional das tutelas de urgência. E também a satisfação do direito, né? Porque
o nosso grande desafio hoje, pelo menos, do judiciário trabalhista é dar efetividade às decisões, né? O acesso à justiça, nessa perspectiva moderna, abrange tanto o direito de acesso, né, à acessibilidade, mas também que o processo seja capaz de produzir resultados satisfatórios, né? Nós tivemos uma pesquisa divulgada recentemente pelo TST, que se constatou em nível nacional que 70% das decisões trabalhistas não são cumpridas, né? Não são materializadas, né? Esse é um número muito significativo e isso gera e implica uma nova postura de todos que atuam no processo, né? Porque o processo tem que ser capaz de materializar o direito, de entregar o bem da vida ao credor que lhe pertence por direito. Então, nessa perspectiva do acesso à justiça, da acessibilidade e também do resultado, é que nós devemos interpretar as tutelas de urgência aqui no processo do trabalho. Eu destacaria aqui também o artigo 5º, inciso 35. A lei não excluirá, da Constituição, a lei não excluirá de apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito, né? Então, a ameaça ao direito está tutelada constitucionalmente, né? Então, essa expressão é muito significativa na interpretação e na compreensão das tutelas de urgência. Por exemplo, o nosso Tribunal Superior do Trabalho tem uma súmula muito significativa, a súmula 418, que diz que a concessão da liminar, em tutela de urgência, etc., é faculdade, é discricionariedade do juiz, não cabendo, por exemplo, o mandado de segurança para que se conceda uma liminar. Nesse aspecto, é uma discussão muito interessante, porque a Constituição Federal ela assegura a proteção contra as ameaças ao direito como um direito fundamental do cidadão. Por isso que me parece aqui que o direito à tutela de urgência, o direito a liminar, quando presentes os requisitos, é um direito subjetivo processual da parte e não discricionariedade do juiz. Por isso que me parece, quando o juiz indefere a liminar, deve ser cabível uma medida recursal. Porque quando o juiz concede a liminar, cabe o mandado de segurança. O TST tem a súmula 414, né? Quando concede a liminar, cabe o mandado de segurança. Quando indefere a liminar, não cabe medida porque se trata de discricionariedade do magistrado. Não se nega que o magistrado possa indeferir a liminar, mas me parece que a parte tem esse direito fundamental de postular que essa decisão seja revista pelo tribunal, como é no processo civil. Quando a decisão defere ou indefere a liminar, cabe o agravo de instrumento. Então, me parece que aqui reside uma questão muito importante e muito interessante nessa perspectiva do acesso à justiça, nessa perspectiva do processo justo, nessa perspectiva do modelo constitucional de se tratar as partes com isonomia, nessa perspectiva do acesso à ordem jurídica justa, né? Também destacaria aqui, né, e vocês advogam na Justiça do Trabalho, né, vocês são da área trabalhista, né, vocês sabem a quantidade de processos em que são formulados pedidos ou de cautela ou de tutela antecipada, já na inicial. E aí vem um despacho, né? Não presentes os pressupostos, indefiro a liminar. É um despacho padrão. É um despacho, normalmente, vem da secretaria,
né? E o Código de Processo Civil, quando trata das tutelas de urgência, diz que a decisão tem que ser fundamentada. Não vou entrar muito nessa polêmica aí da fundamentação exauriente e etc., mas a fundamentação é uma garantia constitucional. E o Código de Processo Civil diz que não se pode adotar como decisão e fundamentação uma fundamentação que se presta a fundamentar qualquer outra decisão, né? Me parece que aqui haverá necessidade de uma maior reflexão, de uma sofisticação na fundamentação. Indefere ou indefere por quê? Também não vamos chegar a minúcias de analisar todas as teses, mas há necessidade de se indicar o fundamento. Não defiro a liminar ou indefiro por causa de que não houve plausibilidade do direito, não há risco da demora, etc. Então, me parece que isso necessariamente vai ter impactos no processo do trabalho, porque nós estamos numa perspectiva do modelo constitucional do processo, né? Então, me parece que o artigo 4 do Código de Processo Civil, ele atrai muitos aspectos importantes e que se aplicam a todos os capítulos do Código e também às tutelas de urgência, né? Eu não vou ingressar tanto nas minúcias da tutela de urgência, porque eu sei que o professor Manuel Antônio Teixeira Filho vai tecer comentários mais detalhados, mas eu gostaria de destacar alguns pontos que me parecem importantes e que certamente vão gerar várias discussões no processo do trabalho, né? Nós sabemos que o Código, ele se aplica, né? O Código de Processo Civil, ele quer ser aplicado de uma forma mais intensa na Justiça do Trabalho. O artigo 15 do CPC, ele tenta impor o CPC com maior intensidade ao processo do trabalho, inclusive, para muitos, o artigo 15 do CPC até colide com o 769 da CLT e o Código de Processo Civil se aplica com muito mais flexibilidade, né? Me parece que não é a melhor interpretação. Eu acredito que esse evento já houve essa discussão, mas apenas para manifestar a minha opinião, eu penso que o Código de Processo Civil se aplica supletiva e subsidiariamente quando houver omissão e for compatível. Quando ele for compatível com o sistema e com a principiologia do processo do trabalho, e ainda quando propiciar maior justiça no procedimento e melhores resultados, né? Se o processo civil servir apenas para complicar, para gerar incidentes, etc., eu penso que o Código de Processo Civil não será aplicado. Eu tenho dado algumas palestras por aí, né? E eu sei que muitos não concordam comigo, né? Mas eu digo que o pessoal da área trabalhista está numa posição mais confortável com esse código do que o civilista. Porque o pessoal da área trabalhista, se não gostar do código, vai dizer, olha, não aplica. Não é para nós, né? Agora, o que for bom, nós vamos aplicar, né? A gente pega o que é bom, o que não for bom, nós continuamos com a nossa CLT, com a nossa criatividade, né? Agora, eu tenho uma opinião otimista, né? Não com o novo código, mas esse código necessariamente vai provocar um reestudo do processo do trabalho. O estudioso do processo do trabalho, o juiz, o professor, o advogado, vai reestudar o processo do trabalho. E esse reestudo, muitas vezes, vai propiciar uma nova interpretação ao processo do trabalho e até mesmo alguns institutos que estavam lá adormecidos podem ser novamente utilizados e aperfeiçoados, né? Então, eu vejo que o novo Código de Processo Civil pode ter o condão de provocar uma melhoria na interpretação
e na aplicação do processo do trabalho. A questão do contraditório, né, nas tutelas de urgência, né, essa questão sempre foi uma questão debatida, né? Puxa, mas o juiz vai conceder a tutela antecipada ou vai conceder a cautelar sem manifestação da parte contrária? Isso não viola o contraditório? E o novo Código prestigia o contraditório e alça o contraditório como algo muito especial, né? O contraditório nessa perspectiva do direito à informação, da possibilidade de reação, do direito de influência, né? Da não surpresa, né? O contraditório está presente em todos os capítulos do novo CPC. Então, esse aspecto do contraditório, o Código traz uma disposição muito interessante. Aliás, já fazendo aquela ponderação, né, aplicando a razoabilidade, a proporcionalidade, a eficiência e o resultado, né, que diz o artigo 8º do CPC, o artigo 9º, inciso 1º, diz que o contraditório prévio não se aplica necessariamente às tutelas de urgência, né? Isso é muito significativo, né? É muito significativo, né? Vejam, por exemplo, na execução, né? Vamos supor que o nosso querido Tribunal Superior do Trabalho entenda que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja compatível com o processo do trabalho. Aí, não encontrando bens da pessoa jurídica, o juiz tem que iniciar o procedimento de desconsideração, intima ou cita o sócio para apresentar a defesa, produzir provas, dar a decisão e depois, eventualmente, atingir o patrimônio. Veja se entender que esse incidente é compatível com o processo do trabalho. O que os juízes do trabalho farão? A criatividade sempre aflora, né? O juiz do trabalho é sempre muito criativo, né? O advogado trabalhista também, né? E, de uma forma ou de outra, vocês sabem que na Justiça do Trabalho o processo acontece, né? Às vezes coisas que não são previstas acontecem, às vezes não acontecem coisas boas, mas de uma forma ou outra o processo acontece, né? E o advogado trabalhista gosta muito disso, né? Porque na Justiça do Trabalho, normalmente, o advogado vive fortes emoções todos os dias, né? Mas o que certamente o juiz do trabalho fará, né? O processo do trabalho tem uma preciosidade na execução que o CPC não conseguiu. Até houve menção a uma das fases do projeto que o juiz de direito promoveria o cumprimento da sentença de ofício, mas isso foi retirado. O processo do trabalho tem o artigo 878, né, que promove a execução de ofício, né? E, conjugando o 878 com o artigo 9º, inciso 1º, né, esse impulso oficial e essa possibilidade de se postergar o contraditório em tutela de urgência, isso gera uma mistura explosiva no processo do trabalho. O juiz do trabalho, certamente, se tiver que processar um incidente de desconsideração, primeiramente ele vai conceder, acredito eu, de ofício, uma tutela de urgência e bloquear o patrimônio do sócio. Não será penhora, será bloqueio, né, de natureza cautelar, né, com base no poder geral de cautela, com base nos requisitos da cautelar para assegurar o resultado útil do processo, ou o perigo da demora, ou, como dizem aqui os processualistas civis paranaenses, né, para se resguardar o próprio direito, né? Porque nós sabemos, né, que se nós demorarmos, muitas vezes, para expedir um bloqueio de conta do sócio, etc., pode ser que a execução não aconteça, né? Então, aqui me parece algo muito significativo do Código de Processo Civil, não que isso seja uma novidade, mas o fato disso estar positivado no Código, isso gera um aspecto bastante positivo no processo, né? Um outro aspecto, né?
a execução da tutela antecipada, né? O juiz, quando concede a tutela, seja em qualquer momento processual, né? O juiz concede a tutela. Concedendo a tutela, diz o CPC que o juiz deve tomar todas as medidas para assegurar o seu cumprimento, né? Aliás, o Código tem uma disposição que ainda vai ser delineada e melhor acabada pela doutrina, o artigo 139, inciso 4, né? O 139, inciso 4, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse Código, incumbindo determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Então, o juiz deve tomar todas as medidas para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Isso, de certa forma, também está na CLT. Isso também está na CLT. A CLT tem 2 artigos venenosos, né, quando trata do cumprimento das decisões. O artigo 652D, que diz que compete às antigas juntas atuais várias impor multas e demais penalidades relativos aos atos da sua competência, e o artigo 832, parágrafo 1º, quando a decisão concluir pela procedência, determinará o prazo e condições para o seu cumprimento. Então, vocês vejam, se nós conjugarmos o artigo 139, 4, com o 652 e o 832, parágrafo 1º, isso gera uma mistura bastante interessante no processo do trabalho. Não estou dizendo que o devedor não tenha também direitos fundamentais, que ele não tenha o contraditório. Se o juiz determinar o bloqueio do patrimônio, o contraditório vai ficar postergado, mas ele vai ter o contraditório. As tutelas de urgência não inibem o contraditório. Muito pelo contrário, o devedor tem o contraditório assegurado, mas em alguns momentos o contraditório fica postergado. Mas uma questão também que me parece bastante importante, que está no Código de Processo Civil, o artigo 300, né? O artigo 300, que, parágrafo 1º, né? Que dispensa a caução para se efetivar a tutela de urgência quando a parte for economicamente insuficiente, né? O que é a nossa situação aqui no processo do trabalho, né? Porque o trabalhador não tem como prestar caução para se efetivar a tutela de urgência. Isso é bastante significativo aqui no processo do trabalho. Também penso que a tutela, principalmente a tutela antecipada, e é o que diferencia a tutela antecipada da cautelar, a tutela antecipada vai até a entrega do bem da vida. A tutela antecipada, ela vai até o final. Porque se não for até o final, não será tutela antecipada, será tutela de natureza cautelar. Por isso que eu vejo aqui, né, o artigo 297, parágrafo único, que diz que a efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença no que couber. Me parece que aqui nós temos que fazer uma interpretação desse dispositivo em cotejo com o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que assegura o acesso à justiça contra ameaça ao direito. Então, me parece aqui que não se pode limitar a efetivação da tutela antecipada apenas às regras da execução provisória, porque aqui nós estamos diante de um direito fundamental de acesso à justiça e a tutela antecipada tem por objeto entregar o bem da vida à parte
que lhe pertence por direito. Então, me parece que aqui há necessidade de uma interpretação mais ousada desse dispositivo legal. Aqui não há grande novidade, como o CPC de 73. O CPC de 73 também tem uma disposição bastante semelhante. Já partindo para o final, eu acabei aqui me entusiasmando, né, com alguns temas, né, eu destaco aqui, né, o artigo 300, parágrafo 3º, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de reversibilidade dos efeitos da decisão. Esse é um dispositivo que tem que ser analisado com muito cuidado. Eu conheço juízes, eu estou na Justiça do Trabalho há mais de 22 anos, né, e estudo mais ou menos esse mesmo tanto o processo do trabalho, né? Há juízes que nunca concederam liminar ou que nunca concederam tutela antecipada porque falam, mas há o risco, né, de reversibilidade. O trabalhador, se isso for modificado, como que ele vai devolver, né? Então, se nós formos priorizar aqui, em tese, a segurança jurídica, o risco, né, o medo da irreversibilidade, dificilmente nós vamos conceder uma tutela de natureza antecipada. Por isso que aqui nós temos que avaliar principalmente a efetividade, a razoabilidade, a proporcionalidade, mas também a missão constitucional que tem a tutela de urgência no processo, porque a tutela de urgência ela visa tutelar o próprio direito, né? Assegurar a própria existência do direito. Embora a nomenclatura do Código diga resultado útil do processo, perigo da demora, a tutela antecipada, ela se destina, como as tutelas de urgência, elas se destinam a materializar e a efetivar o próprio direito. Então, eu vou aqui encerrar aqui a minha exposição, né? Novamente agradecendo imensamente o convite, mas eu tenho uma postura otimista com esse código, né? Eu não sou dos pessimistas, tenho amigos aí de grande capacidade intelectual, professores, né? Por exemplo, o professor Jorge Luiz Souto Maior, que é um amigo muito querido, acha que não tem que se aplicar nada, né, do CPC, porque acha que esse CPC não é para o processo do trabalho. Em muitos aspectos, ele não é para o processo do trabalho mesmo, né? Mas sempre um novo código gera polêmicas, né? Aqueles que leram e gostaram, os que leram e não gostaram, aqueles que não leram e não gostaram. Há aqueles que se recusam a estudar o código, mas eu penso que há dispositivos em que houve avanços, outros retrocessos, e cabe agora aos tribunais e à doutrina, quando os processos começarem a chegar, né, porque nós só vamos ter uma dimensão precisa desse código quando o código encontrar esses milhões de processos que estão tramitando no judiciário brasileiro. E os números demonstram que nós temos um processo na justiça para cada 2 habitantes, né? Então, o código vem num momento de litigiosidade intensa, o código vem num momento de desconfiança, né, no judiciário, o código vem num momento de falta de efetividade. Por isso que eu penso que o código pode melhorar no aspecto da confiança, né, de uma relação mais suave entre juiz, partes e advogado, né, o princípio da cooperação, né? Eu vejo o princípio da cooperação do artigo 6º como um estabelecimento de uma melhor relação de confiança, né, entre partes, juízes
e advogados, né, esse princípio da cooperação que vem do direito português, né, exige um diálogo maior do juiz com a parte, o dever de prevenção, de esclarecimento. E também, por exemplo, na tutela de urgência, vocês sabem que o CPC exige requerimento, né? A tutela tem que ser requerida. Mas o processo do trabalho, às vezes o juiz do trabalho está lá morrendo de vontade de conceder uma tutela, né? Numa audiência, isso é fácil de ser superado, né? O juiz olha para o advogado reclamante, né? Puxa, parece que o senhor está requerendo, né, a tutela de urgência, e consta na ata, nesse momento requereu e o juiz concede, né? Mas já há alguns autores civilistas, né? Hoje, por exemplo, eu estava consultando o livro do professor Marinoni. Ele diz que, com base no princípio da cooperação, o juiz pode, inclusive, consultar a parte se ela pretende a tutela de urgência, quando for o caso, né? Me parece que é um avanço, me parece que isso é significativo. Então, eu encerro aqui, agradeço o doutor Rodrigo, agradeço aqui a Associação Comercial, é uma honra estar aqui com o professor Manuel Antônio Teixeira Filho, e muito obrigado, pessoal.